O que é um guindaste e como eles funcionam? Fala, amantes da engenharia! Você já parou para observar um guindaste em ação e se perguntou como uma máquina tão imponente consegue levantar cargas monumentais com tanta precisão? Seja em um canteiro de obras, em um porto ou até mesmo em uma mineração. Os guindastes são essenciais para movimentar materiais que humanos e máquinas convencionais jamais conseguiriam transportar. Mas o que exatamente define um guindaste e como ele funciona? Vamos começar pelo básico. Um guindaste é um equipamento mecânico projetado para elevar, baixar e movimentar cargas pesadas vertical e horizontalmente. Sua estrutura combina princípios da física, como alavancagem e equilíbrio, com tecnologias modernas de engenharia, como sistemas hidráulicos e controles computadorizados. A versatilidade dos guindastes os torna indispensáveis em setores como construção civil, logística, indústria naval e mineração. Mas como surgiram essas máquinas? A história dos guindastes remonta à antiguidade. Os primeiros registros de dispositivos semelhantes a guindastes vêm do Egito Antigo e da Grécia, onde sistemas de roldanas e cordas eram usados para erguer pedras na construção de pirâmides e templos. No século 6 a.C., os gregos aprimoraram essas técnicas com o polispasto, um conjunto de polias que multiplicava a força humana. Durante a Idade Média, guindastes de madeira movidos por tração animal ou humana tornaram-se comuns em catedrais europeias. Porém, foi na Revolução Industrial do século XIX que os guindastes modernos surgiram, com a introdução de materiais como o aço e a incorporação de motores a vapor, depois elétricos e hidráulicos. E quais são os tipos de guindastes mais comuns? Embora existam dezenas de variações, alguns modelos se destacam por sua aplicação ampla. O guindaste de torre, frequentemente visto em obras de grande porte, é fixado no solo ou em estruturas elevadas e possui uma lança horizontal que gira 360 graus. Sua altura e capacidade de carga, que podem ultrapassar 20 toneladas, o tornam ideal para a construção de edifícios altos. Já o guindaste móvel, montado sobre caminhões ou esteiras, oferece mobilidade para operações em locais variados, como estradas e áreas de mineração. Outro tipo crucial é o guindaste de pórtico, comum em portos, capaz de levantar contêineres de navio com precisão milimétrica. Há ainda os guindastes telescópicos, que usam hastes retráteis para ajustar o alcance, e os guindastes flutuantes, empregados em obras offshore ou no resgate marítimo. Mas como os guindastes funcionam? Tudo começa com a física básica, onde ele depende de dois princípios fundamentais: o equilíbrio de forças e a mecânica de materiais. Cada guindaste utiliza sistemas diferentes, mas o mais comum são os que utilizam cabos de aço. A estrutura principal, chamada de lança ou jibe, é projetada para distribuir o peso da carga e evitar colapsos. Contrapesos são adicionados na base ou na parte traseira do guindaste para neutralizar o torque gerado pela carga suspensa. Sistemas de cabos de aço, roldanas e motores permitem o içamento, onde o motor aciona o giro de um tambor, que é um cilindro giratório, e os cabos se enrolam ou desenrolam, elevando ou abaixando o gancho de içamento. Em modelos hidráulicos, cilindros cheios de fluido sob pressão controlam o movimento da lança e da carga. Tecnologias modernas, como sensores de carga e softwares de estabilidade, garantem operações seguras mesmo em condições adversas. E como que um guindaste que consegue mover toneladas faz isso com tanta precisão? A precisão de um guindaste ao movimentar cargas de toneladas é resultado da combinação entre princípios físicos milenares e tecnologia de ponta. Primeiramente, o equilíbrio é garantido por contrapesos estrategicamente posicionados que neutralizam o torque gerado pela carga suspensa
evitando tombamentos. Cabos de aço de alta resistência associados a sistemas de roldanas e tambores permitem o levantamento controlado, enquanto motores hidráulicos ou elétricos ajustam a velocidade e a força com extrema sensibilidade. Tecnologias modernas como sensores de carga em tempo real, giroscópios para medição de inclinação e softwares de controle computadorizado corrigem automaticamente desvios mínimos de posicionamento, garantindo estabilidade mesmo sobre ventos ou terrenos irregulares. Além disso, sistemas de guincho com frenagem regenerativa e transmissões de engrenagens de precisão permitem movimentos suaves e milimétricos, essenciais para posicionar vigas em construções ou containers em um navio. Operadores experientes, aliados a interfaces digitais com feedback visual e sonoro, completam o processo, ajustando comandos com base em dados como altitude, pressão do vento e tensão dos cabos. Essa sinergia entre engenharia mecânica, automação e expertise humana transforma uma máquina colossal em um instrumento de precisão cirúrgica, capaz de erguer estruturas monumentais com a delicadeza de um relógio suíço. Ver um guindaste operando é impressionante, mas agora imagina entender cada parte dele e ainda mais, começar a projetar engrenagens, peças e mecanismos que fazem máquinas como essas funcionar. Se esse tipo de engenharia te empolga, então o próximo passo é claro: dominar o software mais poderoso da indústria para projetos mecânicos, o SolidWorks. Por isso, a gente recomenda o curso de SolidWorks Profissional, que é um treinamento completo para quem está começando do zero e quer aprender passo a passo como transformar ideias em modelos 3D, simular montagens, criar moldes e muito mais. Você vai aprender desde a criação de esboços básicos até montagens de conjuntos e projetos de moldes. Tudo isso em um curso estruturado para que você realmente entenda e aplique. Nele, você vai aprender com a mão na massa, desde criar peças 3D do zero, com todos os fundamentos, detalhar modelos, até simular montagens, analisar interferências e movimentos e desenvolver moldes básicos com técnicas reais de produção. E o melhor, você não precisa ter experiência anterior, pois ele foi pensado para leigos e iniciantes que querem se destacar na engenharia, na faculdade ou no mercado de trabalho. O acesso ao link está na descrição e no QR Code aqui na tela. E essa é a sua chance de sair do curioso sobre máquinas para se tornar criador de soluções mecânicas reais. Se você curte o conteúdo do canal, esse curso é uma verdadeira virada de chave. Mas quais os setores dependem dos guindastes? A resposta é: quase todos que envolvem movimentações de grandes cargas. Na construção civil, guindastes de torre erguem vigas de aço e lajes pré-moldadas, enquanto guindastes móveis instalam equipamentos pesados, como transformadores elétricos. Nos portos, guindastes de pórtico descarregam containers de navio em questão de minutos, otimizando a logística global. Na indústria pesada, como siderúrgicas e fábricas de automóveis, guindastes ponte, chamados de ponte rolante, movem matérias-primas entre etapas de produção. Até mesmo no setor energético, guindastes especializados instalam turbinas eólicas e componentes de usinas nucleares. Mas o que torna cada guindaste adequado para uma função específica? As características variam conforme a necessidade. Por exemplo, guindastes de torre são escolhidos para obras altas devido à sua estabilidade e alcance vertical, enquanto guindastes flutuantes são ideais para ambientes aquáticos, por operarem em plataformas estáveis. A capacidade de carga é outro fator crítico, onde guindastes móveis podem levantar até 1.200 toneladas, mas exigem configuração cuidadosa do solo para evitar acidentes. Já os guindastes de pórtico portuários priorizam velocidade e precisão, com sistemas automatizados que reduzem erros humanos. A evolução tecnológica e segurança são temas inseparáveis quando falamos de guindastes. Desde a década de 1960, a introdução de controles computadorizados e materiais ultra-resistentes
como o aço de alta tensão, permitiu que essas máquinas atingissem capacidades antes impensáveis. Sensores modernos monitoram fatores como velocidade do vento, inclinação da estrutura e peso da carga, interrompendo operações se algum parâmetro for ultrapassado. Normas internacionais como a OSHA e ISO regulamentam a fabricação e o uso de guindastes para minimizar riscos. Em muitos processos de içamento de cargas pesadas, é necessário o que chamamos de plano de içamento ou plano de rigging, para garantir a segurança no processo de içamento e elevação das cargas. E assim, a automação e a sustentabilidade estão moldando a próxima geração dessas máquinas. Guindastes autônomos controlados por inteligência artificial já são testados em portos da China e da Europa, promovendo eficiência e redução de custos. Energias renováveis, como sistemas híbridos diesel-elétricos, estão sendo integrados para diminuir emissões de carbono. Além disso, pesquisas com materiais compostos e designs modulares buscam tornar os guindastes mais leves, sem comprometer a resistência. Em resumo, os guindastes são muito mais que simples máquinas de levantar peso. Eles representam a síntese entre engenharia mecânica, inovação tecnológica e necessidades humanas. Desde as pirâmides do Egito até os arranha-céus de hoje, essas estruturas continuam a desafiar a gravidade e a expandir os limites do que é possível construir. E enquanto houver grandes projetos para realizar, os guindastes seguirão sendo os gigantes silenciosos que tornam o impossível realidade. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, sabia como funcionava um guindaste? Já viu um em operação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.